Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu quero conversar com você, que é cuidador ou cuidadora familiar. Meu nome é Viviane Gaspar, eu sou parceira da Leveza do Afeto e atuo disponibilizando serviços de psicologia, cuidado e equilíbrio emocional, tanto para pacientes quanto para os familiares. Trazendo a realidade que nós temos hoje, uma população que está envelhecendo e que, junto desse envelhecimento, nós temos um maior número das doenças relacionadas ao envelhecer. Da mesma forma, nós temos aí o avanço das doenças progressivas, crônicas. E aí a gente tem que a grande parte das famílias brasileiras hoje já vivem a realidade de ter um dos membros da família necessitando de um cuidado permanente. Setembro de 2021, estávamos vivendo ainda a pandemia e o Instituto Lado a Lado pela Vida realizou uma pesquisa com 2.045 pessoas. Pessoas estas que estavam ali ocupando e exercendo o seu papel de cuidadores familiares. O que essa pesquisa demonstrou? Revelou o que a gente já vê de maneira indireta. 60% destas pessoas que ocupam a função de cuidador e cuidadora familiar estão acima dos 50 anos. E, claro, acima dos 60 anos já são mais de 27% desses que foram entrevistados. Junto disso, o que a gente tem? Que 48% destas pessoas descreveram as situações e o diagnóstico já de um estresse crônico, com os sinais de outras doenças relacionadas à saúde física e mental que são desdobradas da função de cuidador familiar. Desde 2014, eu acompanho as pesquisas sobre adoecimento dos familiares e todas estas pesquisas, todos os resultados reforçam a sobrecarga, a exaustão e o agravamento de doenças pré-existentes, o que leva a um sofrimento familiar com forte impacto nas dimensões psicológicas, sociais, financeiras e assim por diante. Mas a gente pode falar tanto das pessoas que já tinham ali um quadro de hipertensão, ansiedade, depressão e que quando passam a exercer a função de cuidador familiar, esses diagnósticos, os sintomas e sinais relacionados a isso entram num quadro, né, de agravamento. Só que tem a outra circunstância. Pessoas que nunca tiveram problema de saúde, sempre se consideraram muito bem em relação à saúde mental, quando passam a exercer a função de cuidador familiar, desenvolvem o adoecimento, tanto físico quanto mental. Então, do que a gente está falando? Eu consigo compreender pela minha realidade, né, no atendimento como psicóloga clínica e paliativista, que existem situações em que você que está aí me escutando, você se tornou cuidador familiar por desejo do seu coração, pela importância ao vínculo, o vínculo que estabeleceu e está, né, mantido com a pessoa que precisa do seu cuidado. Mas isso não elimina a necessidade de você se cuidar na mesma medida que você cuida de quem você ama. Eu também compreendo, por essa vivência aqui no consultório, que muitas vezes, dentro da realidade de determinadas famílias, a pessoa que vai assumir como cuidador familiar, seja de forma permanente ou parcial, não foi pelo desejo do coração, foi por uma condição imposta pela própria dinâmica familiar. Ou é porque a pessoa mora mais próximo, ou é porque aquela pessoa que não casou, não construiu família, ou é porque a pessoa construiu família, mas não tem necessidades, demandas, né, com outras dinâmicas de filho, marido, trabalho. Enfim, seja qual for o motivo, né, é uma condição que a relação familiar anterior
não era favorável, mas diante do contexto houve uma imposição para que assumisse esse papel de cuidador e cuidadora familiar. Então, o que eu tenho para dizer sobre isso? Que muitas das vezes é muito fácil julgar para quem está do lado de fora. Mas você que está me escutando e que vive esse papel nesse cotidiano, você sabe muito melhor do que eu e do que qualquer outra pessoa que o desgaste, né, os conflitos familiares, a sensação de frustração, de impotência, tudo isso faz parte hoje do seu cotidiano e muitas vezes você não se permite o direito de dedicar atenção e cuidado para si mesmo, para si mesma. Então hoje eu quero te convidar a repensar, a refletir um pouco mais sobre isso. E eu quero te apresentar um projeto que foi construído numa realidade atual, que leva em consideração a realidade do paciente, a realidade da família e também a relação interdependente com a equipe de profissionais da saúde. Isso é o que a gente chama de tríade do cuidado. Naturalmente, qualquer que seja a realidade desta família, a gente tem que o familiar está cuidando de alguém, mas demanda ter algum profissional da saúde envolvido. Então, esta tríade já configura uma experiência de cuidado. Mas qual que é a realidade da maior parte das famílias brasileiras? É que hoje a dinâmica familiar não permite que alguém abdique, né, libere, se desprenda totalmente, fique sem uma renda, que possa parar tudo o que está fazendo, parar uma vida inteira para dedicar 100% do seu tempo, da sua atenção ao cuidado de quem ama. A gente sabe que a realidade atual não é essa. São poucas e raras as famílias que podem lidar com esta escolha. Então, hoje, cada vez mais, a gente procura apoiar, orientar, cuidar da dinâmica familiar para descobrir as alternativas que favorecem essa experiência do cuidado, preservando qualidade de vida para pacientes e familiares. Criar uma rede de suporte que facilite manter uma economia, uma realidade financeira que também seja sustentável. Enfim, tudo isso porque a gente sabe que é importante trazer junto da tríade do cuidado a metodologia que a gente chama de trilogia do cuidado. Sim, eu preciso entregar um cuidado humano, que tenha a pessoa no centro, com as suas necessidades, com as melhores opções de tratamento. Mas junto disso, eu preciso equilibrar as dimensões, cuidar de si e cuidar do outro. Ou seja, o cuidar de si é quando o cuidador familiar, esse membro, ele se lembra que precisa preservar minimamente o cuidado das suas necessidades. E isso interfere diretamente na dinâmica familiar, na qualidade dos relacionamentos. Então, quando a gente acompanha de perto tanto o paciente quanto a família, a gente tem muito ganho na qualidade de vida e na experiência do cuidado. Com isso, eu quero te convidar para conhecer mais de perto um programa de apoio e proteção ao cuidador familiar, que é o programa Amortecer. Juntos, vamos tecer um manto protetor para apoiar a experiência do cuidado na realidade do cuidador familiar e também assegurar uma maior qualidade de vida aos envolvidos. Vamos conversar sobre os desafios, sobre os aspectos que facilitam e dificultam o cuidado, a prática do cuidado na dinâmica familiar. Só que a gente vai fazer isso no programa Amortecer de forma estruturada. Então, a gente vai orientar e apoiar com técnicas, melhores práticas, ferramentas que possam contribuir de forma assertiva na construção de um plano de cuidado integral, centrado na pessoa e qualificado.
Então, quais são os objetivos principais do programa Amor Tecer? Mapear os padrões familiares que reforçam medo, culpa, conflitos nas relações cotidianas. E por que é tão importante a gente mapear isso? Porque a gente precisa desenvolver uma comunicação compassiva que possa contribuir como um recurso assertivo na experiência do cuidado. E junto disso, devolver e desenvolver, né, no cuidador familiar a capacidade de se permitir, devolver o direito de cuidar de si, prevenindo a exaustão, o desgaste, a sobrecarga e principalmente diminuindo o sofrimento evitável. Porque a gente sabe que o sofrimento de ver um membro querido, né, um ente querido doente, nas condições que se instalam, é uma coisa sofrida e muitas vezes a gente tem mesmo uma impotência em relação a eliminar esse sofrimento. Esse talvez não seja evitável. Mas o sofrimento evitável, que é esse de um desgaste por uma relação, por uma dinâmica familiar distorcida, né, conflituosa, esse a gente pode evitar. E é isso que a gente quer quando a gente propõe o programa Amor Tecer. E aí, o programa é uma das opções, mas eu vou trazer aqui, tem um outro vídeo aqui no canal da Leveza do Afeto, onde eu detalho um pouco mais os outros serviços que vou citar agora, mas que você pode acompanhar lá no outro vídeo também. Então, além do programa Amor Tecer, nós podemos aqui, em parceria com a Leveza do Afeto, disponibilizar os serviços de cuidado e equilíbrio emocional em 3 modalidades. Na psicoterapia individual, que é as sessões, né, se configura com as sessões semanais, o cuidado psicológico, emocional. A gente tem também o suporte psicológico individual emergencial. Esse é específico, ele é uma sessão única, no qual você aciona quando você tem uma situação extrema, uma situação de emergência, onde aconteceu algo e teve um conflito ou algo inesperado dentro da dinâmica ali do cuidado. Isso trouxe uma desorganização emocional, um desequilíbrio, né, uma instabilidade significativa, e aí você precisa de uma escuta especializada, uma escuta direcionada. Então funciona quase que como um plantão psicológico. E por fim, o diálogo familiar, que aí é um encontro especializado também para um ou mais membros da família, onde nós vamos conversar sobre possibilidades e recursos para qualificar a comunicação e as relações nesta dinâmica familiar. Bom, com isso, eu quero novamente te fazer esse convite para que você acompanhe mais de perto a divulgação nas redes sociais, aqui também no canal da Leveza do Afeto, porque as próximas turmas do programa Amor Tecer começam agora em janeiro. Nós teremos mais informações e mais divulgações, então acompanhe, se mantenha, né, juntinho aqui com a gente. E falo mais uma vez para você que é cuidador familiar, cuidadora familiar, o preço da sua ajuda não pode ser o seu desajuste. Sendo assim, aqui estão os meus contatos, meu telefone para mensagem de texto via WhatsApp e o meu e-mail. A gente vai conversando, podem me acionar, trazendo dúvidas e situações. Com isso, a gente vai construindo um caminho com mais harmonia, mais saúde. Um forte abraço e até o próximo encontro.